Existem lugares neste planeta que quebram todas as regras da natureza e que não vemos nada semelhante em nenhum outro lugar da Terra. Desde céus que explodem com pilares de luz até tempestades que nunca param de atingir o mesmo lugar por séculos, esses são locais reais que deixaram os cientistas aterrorizados. Eles são reais, registrados e profundamente inquietantes. O que é mais perturbador é que muitos desses lugares ainda estão ativos e alguns estão se tornando mais fortes. Ninguém sabe o que os desencadeia ou quando o próximo vai despertar. A verdadeira pergunta é: qual deles acontecerá a seguir? Cachoeira Nathagat. No oeste da Índia, bem no interior dos Ghats ocidentais, há um penhasco onde a gravidade parece falhar completamente. Em Nathagat, durante a violenta temporada de monções, quando o ar quente do oceano colide com os ventos mais frios da Terra, causando semanas de chuvas incessantes e tempestades poderosas, algo chocante acontece. A água não cai para baixo, ela dispara para cima. Milhares de galões de água sobem de volta ao céu, formando uma névoa branca que sobe pelo penhasco, como se fosse puxada por alguma força invisível. A visão é tão antinatural que até os locais evitam chegar muito perto. A pressão do ar muda tão drasticamente que as pessoas relatam dificuldade para respirar. E o rugido do vento e da água é tão alto que parece que se está ao lado de um motor a jato. Cientistas confirmaram que correntes ascendentes extremas ou ventos verticais ocorrem nesta área, causadas pela forma única do vale e pela velocidade das tempestades de monção. No entanto, essas explicações ainda não explicam completamente o que acontece em Nathagat. As velocidades do vento necessárias para levantar tanta água deveriam destruir as árvores ao redor, mas elas permanecem de pé. Instrumentos colocados perto do local frequentemente falham devido à umidade intensa e à interferência elétrica, tornando quase impossível registrar dados consistentes. O que torna Nathagat ainda mais perturbador é que nunca se comporta da mesma maneira duas vezes. Às vezes, sem qualquer aviso, a água para de cair e fica suspensa no ar. Outras vezes, é empurrada para cima por rajadas repentinas, antes de cair de volta com força. Pessoas que a viram dizem que é impossível prever o que acontecerá a seguir, e essa imprevisibilidade é o que a torna tão assustadora. Nenhuma outra cachoeira na Índia ou em qualquer outro lugar apresenta esse comportamento. Pesquisadores de Pune e Mumbai tentaram mapear as correntes de ar usando drones, mas vários caíram sem uma causa clara. Alguns locais acreditam que é um duto oculto ou um pocket de calor subterrâneo influenciando a pressão do ar, mas nenhuma pesquisa geológica confirmou isso. Até hoje, Nathagat continua sendo uma das vistas naturais mais inexplicáveis e aterrorizantes da Índia. Winstead, Minnesota. Em janeiro de 2019, a tranquila cidade de Winstead, Minnesota, foi lançada em pânico. Em uma noite congelante, o céu de repente se encheu de gigantescos feixes brilhantes que dispararam diretamente para cima no céu noturno. Dezenas de colunas brancas e laranjas subiram do chão até as nuvens, brilhantes o suficiente para iluminar ruas inteiras. Não havia som, movimento ou aviso. As pessoas correram para fora, pensando que havia ocorrido uma explosão ou que algo estava caindo do céu. O ar estava completamente parado, o frio era cortante e a luz continuava a ficar mais brilhante até que todo o céu parecia estar vivo. Cientistas correram para explicar, chamando de um caso raro de pilares de luz. Eles disseram que aconteceu porque cristais de gelo planos no ar refletiram a luz de edifícios e postes de luz de volta para o céu. Mas essa explicação não se encaixava no que as pessoas viam. A luz era brilhante demais, alta demais e perfeitamente moldada. Instrumentos mostraram que a noite estava fria, mas não fria o suficiente para formar tantos cristais. Alguns locais afirmaram que a luz permaneceu visível por quase 40 minutos, muito mais do que qualquer formação de pilares conhecida deveria durar.
Ainda mais estranho, algumas câmeras de segurança capturaram interferência elétrica enquanto as luzes apareciam, como se algo estivesse perturbando o campo magnético da área. Outros disseram que sentiram pressão nos ouvidos e no peito, como uma onda de choque silenciosa. Quando as luzes finalmente desapareceram, a cidade caiu completamente em silêncio novamente. Nada queimou, nenhuma linha de energia foi danificada e ninguém conseguiu encontrar qualquer vestígio do que causou isso. Especialistas ainda não têm uma resposta clara. Eles não conseguem explicar como tantos pilares apareceram de uma só vez, ou por que o ar parecia carregado enquanto brilhavam. Fonte do olho do diabo. As pessoas que a encontram dizem que a primeira coisa que notam é o cheiro. O ar parece denso, como ácido. Seus pulmões queimam antes que você perceba o que é o cheiro. O ar parece denso, como ácido. Seus pulmões queimam antes mesmo de você ver a água. Então, à medida que o chão se abre à frente, um círculo perfeito de cor aparece, vermelho, amarelo e verde, girando como uma ferida na terra. Esta é a fonte do olho do diabo em Qinghai, China, e é um dos lugares mais hostis do planeta. A piscina libera constantemente nuvens de gás sulfúrico, tão tóxico que pequenos animais morrem se aproximarem demais. O solo ao redor está queimado e sem vida. Nada cresce lá, nem mesmo bactérias que normalmente sobrevivem em aberturas vulcânicas. Pesquisadores sabem que o olho do diabo é alimentado por enxofre e calor que sobe de profundezas subterrâneas. Medições de gás mostram níveis extremamente altos de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono, os mesmos produtos químicos encontrados em aberturas vulcânicas ativas. Mas isso cria um grande problema. Não há vulcões ou câmaras de magma em qualquer lugar perto do local. Então, de onde vem esse gás? O radar de penetração no solo revelou bolsões ocos sobre a superfície, mas eles são profundos demais e instáveis para serem alcançados com segurança. Tentativas de perfuração falharam porque os instrumentos corroem em poucas horas devido ao ar ácido. As mudanças de cor também permanecem inexplicadas. Às vezes, a piscina se torna vermelha como sangue, depois verde pálido em uma única noite. Alguns cientistas acreditam que isso é causado por reações minerais, mas outros apontam que a temporização é irregular e imprevisível. Imagens de satélite mostram pequenos movimentos de superfície ao redor da fonte a cada poucos meses, sugerindo que a pressão nas profundezas subterrâneas está constantemente mudando. No entanto, nenhuma atividade sísmica foi detectada. O que exatamente está abaixo desta fonte? Poderia ser um sistema geotérmico preso ou algo completamente desconhecido para a geologia? O olho do diabo continua a desafiar todas as teorias. É uma piscina que não deveria existir e uma que a ciência ainda não consegue compreender completamente. Relâmpago de Catatumbo. Por mais de 500 anos, uma tempestade tem devastado quase todas as noites sobre o Lago Maracaibo, na Venezuela. Os locais a chamam de relâmpago eterno, e os cientistas ainda não conseguem explicar completamente por que nunca acaba. Cada noite, o céu explode com flashes tão constantes que podem continuar por até 10 horas seguidas, produzindo até 280 raios por hora. A quilômetros de distância, parece que o céu está pegando fogo. Pilotos a usam como um farol natural, pois pode ser vista a centenas de quilômetros de distância e até do espaço. No entanto, sob essa beleza, existe um dos sistemas meteorológicos mais assustadores e menos compreendidos da Terra. Pesquisadores estudaram a região de Catatumbo por décadas. A teoria principal é que o ar quente e úmido do Caribe colide com os ventos mais frios das montanhas, criando uma carga elétrica constante. Alguns cientistas acreditam que o gás metano que sobe de pântanos próximos intensifica a reação, enquanto outros culpam o calor preso sobre a bacia. Mas nenhuma dessas teorias explica por que o relâmpago se forma exatamente no mesmo local e por que continua por séculos sem interrupção.
Quando a tempestade desapareceu brevemente em 2010, os meteorologistas pensaram que finalmente tinha acabado. Algumas semanas depois, ela voltou mais forte do que antes. O que realmente perturba os cientistas é quão estável ela permanece enquanto os padrões climáticos globais mudam. As mudanças climáticas alteraram os sistemas de vento e a precipitação em todo o mundo, mas a tempestade de Catatumbo se recusa a mudar. Instrumentos registraram níveis de voltagem mais altos do que os encontrados em tempestades supercelulares, mas não há danos na região circundante. Como a Terra gera tanta energia em um só lugar e a sustenta indefinidamente? Nenhum modelo atmosférico consegue reproduzir isso. O relâmpago de Catatumbo continua sendo um dos lembretes mais assombrosos do planeta, de que até a atmosfera tem segredos que não podemos controlar ou entender. Olho do Saara. Ninguém sabe por que o meio do deserto do Saara é marcado por um enorme círculo perfeito, grande o suficiente para ser visto do espaço. O olho do Saara, oficialmente chamado de estrutura Rechat, se estende por quase 30 milhas de diâmetro, mas ninguém consegue concordar sobre como se formou. A precisão do círculo é antinatural. Cada anel é quase simétrico, construído a partir de camadas de rocha que seguem um padrão espiral perfeito. Escaneamentos por satélite mostram que a estrutura é magnética em certas áreas, sugerindo metal escondido profundamente abaixo da superfície, mas ninguém jamais perfurou o suficiente para descobrir o que é. Quando os cientistas estudaram pela primeira vez, estavam certos de que tinha que ser uma cratera de impacto, mas essa teoria desmoronou após não serem encontrados fragmentos de meteoros, vidro derretido ou minerais formados por pressão. A próxima teoria alegou que era vulcânica, mas não há depósitos de lava ou canais de ventilação em nenhum lugar perto. A erosão foi proposta a seguir, mas a erosão não pode explicar por que os anéis estão tão uniformemente espaçados ou por que o centro está elevado em vez de escavado. Cada teste produz novas contradições. Até mesmo a idade da formação permanece incerta. Algumas medições sugerem que tem 100 milhões de anos, enquanto outras afirmam que pode ser mais de 500 milhões. O deserto ao redor não mostra nenhum vestígio das forças que deveriam tê-lo moldado. A imagem de radar também revelou vazios profundos abaixo de seu centro, enormes espaços vazios que podem se estender por milhas. Os cientistas não sabem o que os causou, ou por que existem apenas sob esta única estrutura. A geometria do olho não se assemelha a mais nada na Terra. Ela quebra as regras da geologia, simetria e tempo. Alguns especialistas agora a chamam de o círculo natural mais perfeito já descoberto. Mas não há nenhum processo verificado que poderia tê-lo construído. O olho do Saara continua sendo um dos mistérios geológicos mais perturbadores do planeta. Perfeito demais para ser aleatório, antigo demais para ser explicado. O Caldeirão do Diabo. No fundo do Parque Estadual Judge C.R. McNay, em Minnesota, existe um buraco na terra que devora a metade de um rio. Conhecido como Caldeirão do Diabo, ele tem confundido e aterrorizado cientistas por décadas. O rio Brulé flui normalmente até que se divide em um penhasco. Um fluxo despenca em uma cachoeira típica. O outro corre para um buraco aberto de rocha negra e desaparece completamente. Os moradores dizem que o buraco zune à noite, uma baixa vibração que parece subir do interior da terra. Alguns afirmam que é possível senti-lo através das botas, como se algo estivesse respirando sobre você. Durante anos, pesquisadores e aventureiros tentaram resolver o mistério. Eles jogaram de tudo, desde troncos e bolas de ping-pong até corante fluorescente e rastreadores GPS. Nada disso jamais reapareceu. Até mesmo o corante, um produto químico especificamente projetado para rastrear água, desapareceu, como se a Terra o tivesse apagado. Mergulhadores foram avisados para se manterem afastados, pois a corrente é violenta e a pressão da água é suficiente para esmagar um corpo. As rochas acima da abertura são escorregadias e instáveis. Vários exploradores caíram e foram puxados para baixo.
Seus corpos nunca foram recuperados. O Serviço Geológico dos Estados Unidos mediu uma vez as taxas de fluxo a montante e a jusante. Os números correspondiam, provando que a água de alguma forma retorna ao rio. Mas ninguém nunca viu onde ou como. Geólogos suspeitam de um antigo tubo de lava ou de um sistema de cavernas fraturadas sob a rocha basáltica. Outros acreditam que o caldeirão não é um túnel, mas uma sinkhole geológica, onde a água é puxada para a crosta terrestre. Perto da borda, o rugido fica mais alto e a névoa mais fria. Tudo que você joga dentro desaparece, e quanto mais você observa, mais o chão parece tremer, como se a terra abaixo estivesse faminta. O zumbido de Taos, Novo México, Estados Unidos. Um zumbido baixo e interminável assombra a tranquila cidade de Taos, no Novo México. Não é alto, mas está lá. É uma vibração profunda, sentida mais do que ouvida. Para alguns moradores, soa como um motor distante funcionando sobre a terra. Para outros, é uma pressão pulsante no crânio que nunca para. Apenas uma pequena porcentagem de pessoas pode ouvi-lo, mas aqueles que o fazem o descrevem como enlouquecedor. O zumbido levou alguns à insônia, ansiedade e até colapsos mentais. O que aterroriza os cientistas é que toda tentativa de registrá-lo falha. Sensores de áudio e microfones não detectam nada de incomum. No entanto, testemunhas relatam ouvi-lo ao mesmo tempo de diferentes partes da cidade. Engenheiros militares, geólogos e especialistas em som o estudaram. Eles verificaram perfurações subterrâneas, interferência eletromagnética, vibrações da rede elétrica e atividade sísmica natural, mas nada corresponde. O som é real para aqueles que o ouvem, mas invisível para todos os equipamentos modernos. Alguns especialistas sugerem que pode ser uma combinação de ruído industrial de baixa frequência misturado com os próprios tons internos do cérebro. Outros suspeitam de ressonância geológica ou até mesmo alucinações auditivas desencadeadas por fatores ambientais desconhecidos. No entanto, nenhuma dessas teorias pode explicar por que o zumbido aparece em várias cidades ao redor do mundo ou por que afeta apenas certas pessoas. A parte mais perturbadora é que o zumbido de Taos não segue nenhum padrão. Pode parar por meses e depois retornar mais forte do que antes. Nenhuma fonte jamais foi identificada, nenhum dispositivo encontrado. Para os cientistas, é uma contradição viva, um som que existe e não existe ao mesmo tempo. E para o povo de Taos, é um lembrete de que algo invisível sobre a Terra pode ainda estar chamando a garganta sem fundo da França. Na pequena cidade francesa de Tonnerre, um buraco no chão tem confundido cientistas por gerações. Conhecida como Fosse Dion, a fonte fica quieta no meio de uma rua. De cima, é uma pequena piscina de água azul clara, que parece inofensiva. Mas abaixo da superfície, desce diretamente para a terra. O buraco é estreito e a pressão é forte o suficiente para puxar qualquer coisa para baixo. Cientistas confirmaram que Fosse Dion faz parte de um sistema kárstico, que é uma rede de túneis de calcário subterrâneos moldados pela água ao longo de milhares de anos. A chuva se infiltra por fendas na rocha, dissolvendo o calcário e forçando a água de volta à superfície através desta fonte. Estudos mostram que a água provavelmente vem de um aquífero profundo, muito abaixo da cidade. Ela flui constantemente, mesmo durante longos períodos sem chuva. Mergulhadores e pesquisadores a exploraram por décadas. Eles mediram profundidades de mais de 70 metros antes que a passagem se estreitasse e se dividisse em túneis menores. Câmeras e dispositivos de sonar mostraram várias câmaras se ramificando em diferentes direções. A estrutura é complexa e correntes fortes tornam a exploração adicional perigosa. Vários mergulhadores morreram tentando mapeá-la. O que os cientistas não sabem é quão profundo a fonte realmente vai. Ninguém alcançou o fundo. Sinais de sonar e drones param de funcionar além de um certo ponto, geralmente entre 80 e 100 metros. A causa é desconhecida.
pode ser o resultado de rochas colapsadas ou interferência de minerais na água. A verdadeira origem da água também permanece incerta. Testes mostram que ela pode vir de milhas de distância através de uma rede oculta de canais. Hoje, a fonte fica atrás de uma parede de pedra, aberta ao público. Turistas se inclinam sobre a borda para ver a água brilhar, sem saber que estão olhando para um dos mistérios mais profundos da França, a rocha de Al-Nazla. Na borda do oásis de Taima, na Arábia Saudita, ergue-se um bloco de pedra que confundiu cientistas por anos. A rocha de Al-Nazla é uma única pedra dividida por uma fenda vertical perfeitamente reta, que vai do topo ao fundo. O corte é tão uniforme que cada lado reflete o outro com precisão quase matemática. Entre eles há um espaço não mais largo que uma folha de papel. O bloco de pedra repousa sobre duas pequenas bases rochosas, que parecem estreitas demais para suportar seu peso. No entanto, apesar de séculos de exposição ao vento, à chuva e à areia em movimento, as metades não se moveram. Elas permaneceram alinhadas, como se estivessem trancadas no lugar. Geólogos estudaram a formação de perto. A explicação principal é que a rocha é arenito e rachou ao longo de uma falha natural após a pressão interna se acumular. Outros sugerem que mudanças de temperatura podem ter causado a expansão e a divisão da superfície. Essas ideias explicam a possibilidade de uma fratura, mas não explicam por que é perfeitamente reta, ou porque as duas metades permanecem equilibradas em vez de colapsarem. Testes não mostram evidências de marcas de ferramentas ou interferência humana. Ainda assim, a simetria da fenda parece limpa demais para ser erosão aleatória. Alguns pesquisadores propuseram que atividade sísmica antiga ou raios poderiam ter causado isso, liberando energia que dividiu a rocha instantaneamente. Até hoje, ninguém conseguiu reproduzir uma fenda com a mesma precisão usando forças naturais. A formação continua a se erguer no deserto, silenciosa e imutável. É um dos exemplos mais claros da natureza produzindo algo que parece deliberadamente projetado, e um dos enigmas mais estranhos que a geologia ainda não conseguiu resolver. A Floresta Tortuosa. Escondida perto da cidade de Grafino, no oeste da Polônia, a Floresta Tortuosa contém cerca de 400 pinheiros que compartilham a mesma forma impossível. Cada tronco se curva em um ângulo reto perfeito perto da base, depois se endireita em direção ao céu. As curvas apontam todas para o norte, e cada árvore parece ter sido forçada a essa posição no mesmo estágio de crescimento. Especialistas acreditam que o bosque foi plantado por volta de 1930, mas não existem registros mostrando quem o plantou ou por quê. Muitos assumem que as pessoas devem ter moldado as árvores dobrando-as com ferramentas, pesos ou estruturas de madeira, mas não há marcas ou cicatrizes nos troncos que apoiem essa ideia. O que torna isso ainda mais intrigante é que as florestas próximas, plantadas durante o mesmo período, cresceram perfeitamente retas. O solo é normal, o clima é calmo e nunca houve uma tempestade forte o suficiente para dobrar centenas de árvores exatamente da mesma maneira. No entanto, nesta pequena área, cada árvore se curva na mesma direção, como se seguisse um plano que ninguém se lembra. Alguns cientistas sugeriram que um experimento humano pode ter ocorrido nas décadas de 1930 ou 1940, possivelmente relacionado a testes de equipamentos de guerra ou manipulação de madeira para a construção de navios. Outros propuseram possibilidades mais estranhas, incluindo breves mudanças gravitacionais ou explosões súbitas de energia eletromagnética de fontes inexplicadas durante a Segunda Guerra Mundial. Nenhuma dessas ideias se encaixa nas evidências. O que mais perturba os pesquisadores é que essa floresta desafia todos os padrões naturais conhecidos pela ciência. Ela se comporta como se algo desconhecido tivesse passado por aquela terra uma vez e deixado uma marca permanente que ninguém pode entender. As colinas de chocolate. Mais de 1000 colinas perfeitas em forma de cone se erguem do chão no coração de Bohol, Filipinas. Elas se estendem pela paisagem como um enorme padrão geométrico que ninguém consegue explicar. Cada colina tem aproximadamente a mesma altura,
moldada quase exatamente igual. E durante a estação seca, todas ficam marrons, ganhando o nome de colinas de chocolate. Cientistas as estudam há anos e ainda ninguém consegue explicar completamente como se formaram. A teoria mais comum diz que eram antigos recifes de coral elevados por forças tectônicas, mas isso não explica sua simetria. Outros pensam que vieram da atividade vulcânica, mas não há vulcões nas proximidades. Alguns acreditam que foram esculpidas pela erosão, mas a erosão nunca age de maneira tão ordenada. Testes até encontraram fósseis marinhos na metade das colinas, provando que a Terra já esteve sobre o mar, mas não há registro de como ela subiu e se moldou em cones perfeitos. O que perturba os pesquisadores é quão uniforme tudo é. O tamanho, a forma, o espaçamento. A natureza não funciona assim. É preciso de mais. Nenhum processo geológico conhecido pode criar milhares de estruturas idênticas lado a lado. Lendas locais dizem que são as lágrimas de gigantes ou os restos de uma guerra esquecida entre seres sobrenaturais. Os cientistas não acreditam nisso, mas admitem que a verdade não é menos estranha. As colinas de chocolate permanecem um mistério geológico aterrorizante, que parece mais um design do que um acaso, e ninguém pode dizer o que ou quem foi responsável. Planalto dos Jarros, Laos. Espalhados pelas colinas do norte do Laos, estão milhares de enormes jarros de pedra, cada um esculpido em rocha sólida e pesando até 30 toneladas. Eles se estendem por milhas pela paisagem, sentados em grupos como um exército silencioso de relíquias esquecidas. Alguns são mais altos que uma pessoa, outros estão rachados, meio enterrados ou repousando sobre discos de pedra antigos, que parecem tampas, embora nenhum tenha sido confirmado como correspondente. A parte mais assustadora é que ninguém sabe quem os fez, como foram feitos ou por quê. Arqueólogos têm tentado resolver o mistério por décadas. Os jarros parecem ter mais de 2.000 anos, mas testes no solo circundante, ossos e artefatos produzem datas conflitantes. Algumas análises os colocam na Idade do Ferro, outras sugerem origens muito mais antigas. Não há registros escritos, não há inscrições e nenhuma civilização conhecida na região capaz de moldar e mover pedras desse tamanho. Cada jarro foi escavado de rocha sólida, usando técnicas desconhecidas. Nenhum cinzel ou ferramenta jamais foi encontrado nas proximidades. Lendas locais afirmam que foram feitos por gigantes para fermentar vinho de arroz após uma grande batalha. Uma história que, estranhamente, faz tanto sentido quanto qualquer teoria científica até agora. As teorias sobre seu verdadeiro propósito variam de urnas funerárias a enormes recipientes para armazenar alimentos ou fermentar álcool, mas nenhuma explica a escala ou a precisão de sua construção. Alguns jarros estão localizados a milhas da fonte de pedra mais próxima conhecida, o que significa que foram transportados de alguma forma através de terrenos acidentados sem o uso de rodas, ferramentas de metal ou animais capazes de carregar tal peso. Se as pessoas fizeram tal esforço extraordinário para movê-los, isso implica que os jarros tinham uma imensa importância cultural ou espiritual, algo poderoso o suficiente para justificar uma tarefa que desafia a lógica e a física. Até que alguém descubra quem os fez e como, o Planalto dos Jarros permanece um dos enigmas mais aterrorizantes da arqueologia. Prova de que histórias inteiras podem ainda desaparecer sem deixar vestígios. O fenômeno da árvore fumante. Em dezembro de 2019, um vídeo surgiu online mostrando o que parecia ser uma árvore fumando no meio do inverno. As imagens, filmadas em uma área rural cuja localização exata nunca foi verificada, mostravam plumas visíveis subindo constantemente do tronco, enquanto a neve ao redor permanecia intocada. Não havia fogo, nem distorção térmica e nenhum dano à casca. A árvore permanecia intacta, liberando o que parecia ser fumaça por várias horas antes de parar completamente. Nunca aconteceu novamente, nem lá, nem em outro lugar.
Especialistas ficaram perplexos. Escaneamentos térmicos da área feitos depois mostraram que não havia calor residual, descartando combustão oculta ou causas elétricas. Geólogos sugeriram que poderia ter sido uma ventilação geotérmica, onde gás quente escapava pelas raízes de profundezas subterrâneas. Mas não havia falhas geológicas ou sistemas vulcânicos nas proximidades para apoiar essa ideia. Botânicos testaram a árvore em busca de decomposição, reação da seiva e acúmulo de gás, mas todas as amostras retornaram normais. A madeira não apresentava queimaduras, rachaduras ou bolsas de calor interno. Alguns cientistas propuseram que o vapor poderia ter sido condensação de uma queda repentina de temperatura, mas isso ainda não explica o fluxo concentrado vindo de apenas uma árvore. O evento permanece irrepetível e inexplicado. O que mais perturba os pesquisadores é que este único incidente desafia a física básica: fumaça sem calor, vapor sem umidade e energia sem uma fonte. Desde 2019, a árvore fumante se tornou um lembrete assombroso de que, mesmo na era das câmeras de alta definição e redes científicas globais, a natureza ainda pode produzir algo verdadeiramente inexplicável e nunca mais fazê-lo novamente. Esferas de pedra da Costa Rica. No fundo das selvas do sul da Costa Rica, encontram-se centenas de enormes esferas de pedra, algumas pesando mais de 15 toneladas. Elas são tão perfeitamente redondas que engenheiros modernos mediram desvios de menos de alguns milímetros. No entanto, foram criadas há mais de 1000 anos, muito antes de a região ter ferramentas de metal ou equipamentos de medição avançados. Arqueólogos descobriram mais de 300 dessas esferas, espalhadas por assentamentos antigos e leitos de rios. Algumas têm o tamanho de bolas de boliche, enquanto outras são tão grandes quanto carros. Muitas foram encontradas enterradas ou agrupadas em padrões estranhos, mas nenhuma escultura, inscrição ou restos acompanham-nas. Não há sinais de como foram movidas ou moldadas a partir de granito sólido e gabro, materiais quase impossíveis de trabalhar à mão. Pesquisadores propuseram que as esferas marcavam limites tribais, serviam a propósitos astronômicos ou simbolizavam o Sol, mas nenhuma dessas ideias explica sua escala, precisão ou distribuição. Datagens por radiocarbono de artefatos próximos apenas adicionam confusão, colocando sua criação em qualquer lugar entre 500 e 1500 d.C. A tecnologia necessária para moldar e polir tal pedra dura com esse nível de precisão permanece desconhecida. Por enquanto, as esferas de pedra da Costa Rica permanecem como provas silenciosas de que algumas habilidades antigas podem ter sido perdidas para sempre. Luzes de Hestalen. Em um vale tranquilo no centro da Noruega, estranhas luzes brilhantes aparecem no céu sem aviso. Pessoas que as viram descrevem orbes brilhantes flutuando acima do chão, às vezes se movendo lentamente, outras vezes disparando a uma velocidade inacreditável. As luzes mudam de cor de branco para amarelo e vermelho e frequentemente pairam silenciosamente por vários minutos antes de desaparecer. Estas são conhecidas como as luzes de Hestalen e têm sido testemunhadas e registradas por mais de 40 anos. Cientistas filmaram as luzes, capturaram-nas no radar e até construíram uma estação de observação permanente no vale para estudá-las. No entanto, ninguém conseguiu explicar o que elas são. As luzes agem como se fossem controladas por algo. Elas podem parar repentinamente, mover-se em padrões ou parecer reagir às pessoas que assistem de baixo. Câmeras as registram claramente, mas instrumentos que deveriam detectar objetos sólidos não encontram nada. Especialistas tentaram relacionar o fenômeno a causas naturais. Alguns pensam que as luzes podem ser gás brilhante criado por minerais no solo reagindo à pressão. Outros sugerem que podem ser partículas de ar esfregando-se para gerar energia estática. Alguns acreditam que são uma forma de névoa luminosa ou eletricidade presa.
Mas nenhuma dessas ideias pode explicar por que as luzes aparecem aleatoriamente ou por que se movem com tanta precisão. Por décadas, as luzes de Hesdalen desafiaram todos os testes e todas as teorias. Elas são reais, visíveis e mensuráveis, mas não se comportam como nada conhecido na natureza. Os cientistas admitem que ainda estão longe da verdade. As luzes permanecem um dos mistérios mais inquietantes da Terra, um lembrete silencioso de que, mesmo em um mundo mapeado por satélites, algo inexplicável ainda pode se mover livremente pelo céu noturno.